Trabalhar fora e estudar fora, não podemos falar do programa Erasmus. Luís Alves é diretor da Agência Nacional Erasmus Juventude em Ação. Olá, Luís. Boa tarde. Bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado por... Já aqui falámos do Erasmus. Enorme iniciativa, com enormes contributos e com um impacto brutal. Sim, obrigado pela promoção que de alguma maneira com a pergunta faz. O Erasmus+, é porventura dos programas mais icónicos da União Europeia, que diz muito aos jovens, mas que é um instrumento muito importante das próprias políticas públicas de juventude europeias. É, de alguma forma, também um instrumento da afirmação do próprio projeto europeu. Nós, nos últimos anos, vimos, como porventura nunca antes, a colocação das políticas de juventude no centro da agenda política da União Europeia, e se faz investindo ainda mais no Erasmus, que, como sabem, tem uma dimensão de apoio à mobilidade dos jovens em contexto de educação não formal, universidades, escolas profissionais, mas, e por isso é que se chama Erasmus+, tem também uma componente da valorização da participação e das aprendizagens que se adquirem em contexto de educação não formal e, portanto, apoia um conjunto de outras iniciativas mais vastas que correspondem a outras necessidades e outras expectativas dos jovens, que é também por eles muito valorizado, quer pela experiência, quer pelo que isso significa do ponto de vista do conhecimento de outras realidades e de outras culturas, mas também daquilo que significa para os seus próprios processos educativos e formativos. Hoje os jovens valorizam muito a educação e é por isso que são os jovens mais qualificados de sempre. Valorizam muito a educação formal, com certeza, mas valorizam também muito a educação não formal, que contribui para a aquisição daquele conjunto de competências que, numa expressão tipicamente portuguesa, se chama soft skills. Hoje os jovens valorizam muito essas soft skills e também através do Erasmus+, quer seja na mobilidade de estudantes, quer seja nos outros tipos de oportunidades, é um espaço privilegiado da aquisição disso e também da aquisição de uma certa consciência da identidade europeia. É mesmo neste contacto com os outros, no conhecimento de outras realidades, no conhecimento da riqueza e da diversidade cultural da Europa, que de alguma maneira faz também, e é a marca da sua própria identidade, que também se constrói a Europa diariamente e no cotidiano com esta consciência de pertença a um projeto que juntos construímos. Luís, é verdade ou já não é verdade que em Portugal ainda se valoriza pouco o voluntariado e a solidariedade depois nos currículos profissionais? Ao contrário do que acontece em muitos outros países da Europa. Sim, há certamente aqui alguns desafios a enfrentar e a combater, mas há também sinais muito positivos que podem sustentar o nosso otimismo nessa matéria, nomeadamente nas novas gerações. Os jovens valorizam muito esse tipo de participação. Eu não diria que ela é uma alternativa às formas tradicionais de participação, mas de facto as formas tradicionais de participação estão em crise, e isso é particularmente ostensivo nos jovens, mas os jovens, e muitas vezes julga-se as formas de participação dos jovens à luz de critérios passados. E a verdade é que o mundo não tem a simplicidade dicotómica que tinha há 20 ou 30 anos atrás. O mundo hoje é muito mais complexo, não tem essa simplicidade dicotómica, e aquilo que muitas vezes é entendido como um alinhamento da juventude, normalmente significa mais um espartilhar de novas causas, de novos espaços de participação, de novos contextos e tempos e formas de participação em áreas muito distintas, locais, mas também às vezes transnacionais e globais. E, portanto, a juventude mobiliza-se muito em torno de causas concretas e quando sentem que a sua participação pode ter um efeito concreto na transformação das realidades. E há sinais muito concretos, objetivos, mensuráveis, que nos podem dar algum otimismo nessa matéria. Os jovens portugueses são mesmo os jovens europeus que mais se inscreveram, por exemplo, no portal do Corpo Europeu de Solidariedade, que é o grande programa europeu de voluntariado jovem na Europa e que preconiza mobilizar até ao final deste ano 100 mil jovens europeus em projetos de voluntariado em todo o espaço europeu. Pois bem, os jovens portugueses são os jovens da Europa de longe
que mais se inscreveram neste portal. Se entendermos à proporção a dimensão do país, somos o 4º país da Europa com mais inscrições, em termos objetivos, e em termos relativos somos de longe o país com maior adesão dos jovens. Isso quer dizer que os jovens portugueses valorizam essa experiência, valorizam também o que isso significa, com certeza, para as causas em que acreditam, para as organizações onde participam, nas comunidades onde intervêm, mas também valorizam isso enquanto experiência que valoriza os seus percursos educativos e formativos. Eu julgo que também o mercado empresarial, o mercado de emprego, também valoriza hoje muito isso. Hoje isso é muito claro. Aquilo que distingue hoje 2 licenciados, por definição não é a licenciatura, somos 2 licenciados, mas é mesmo esse conjunto de experiências, de vivências, de aprendizagens, de capacidade de trabalho em equipa, de incorporação de uma cultura empreendedora, de conhecimento das realidades. Portanto, tudo isto que significam estas experiências que se adquirem precisamente em contexto de educação não formal, designadamente através de projetos de voluntariado. E em que é que a pandemia tem prejudicado esta mobilidade, estes projetos de solidariedade, o que tem feito ao Erasmus+, esta fase de pandemia que estamos a atravessar? Eu devo dizer que há movimentos, digamos, aparentemente até contraditórios, mas que são muito significativos do compromisso dos jovens com estas oportunidades e do compromisso da Europa em garantir que, adaptada às circunstâncias, vai continuando a providenciar novas oportunidades adequadas a este contexto. Não é propriamente uma notícia, mas é um facto pouco conhecido. O número de candidaturas Erasmus+, e o número de candidaturas do Corpo Europeu de Solidariedade em Portugal, feitas por organizações portuguesas e por jovens portugueses, bateu o recorde de sempre. E, portanto, 50% mais o último máximo e cerca do dobro daquela que era a média dos últimos 7 anos, e, portanto, continua a haver um grande compromisso, uma grande vontade e uma grande capacidade de mobilização e de envolvimento dos jovens e das organizações que são capazes de estruturar a sua capacidade de participação. É evidente que o desenvolvimento dos projetos, no que diz respeito às mobilidades, está parcialmente comprometido e, portanto, tem-se encontrado outros mecanismos, outras formas, tal como todos nós temos trabalhado de alguma maneira com mais ou menos mobilidade, com mais ou menos teletrabalho, também nos projetos de voluntariado, também nos intercâmbios entre jovens, também nas parcerias entre as associações juvenis, também nos processos de participação dos jovens nos processos de tomada de decisão e no diálogo com decisores políticos. Temos encontrado outras formas e outros mecanismos de participação, porque não nos falta aquilo que é essencial, a vontade da participação dos jovens e das organizações portuguesas. Luís, Portugal vai receber a presidência e assumi-la da União Europeia a partir de janeiro. Que temas, que assuntos gostaria de ver relativamente aos jovens incluídos na agenda da presidência europeia? Nós estamos a trabalhar afincadamente na preparação dessa presidência. Está, com certeza, às instituições, mas estamos também a tentar alargar essa capacidade de participação aos jovens e às suas organizações, de maneira a colocar no centro da agenda política, no que diz respeito designadamente às políticas de juventude, aquelas que são as causas dos jovens, e falo concretamente de uma causa que mobiliza de forma especial os jovens e que é, por exemplo, as questões climáticas, das alterações climáticas e de uma transição para uma economia mais sustentável, mas que seja também socialmente justa. Essa é uma área em que trabalhamos em conjunto com as organizações e que esperamos que possa, em grande medida, ocupar grande parte da agenda pública durante a presidência portuguesa, mas muitas outras áreas que são hoje essenciais para os jovens. Nós teremos na presidência portuguesa o lançamento de um novo programa Erasmus+, para os próximos 7 anos. Nós teremos na presidência portuguesa o lançamento do novo programa de voluntariado para os próximos 7 anos, o Corpo Europeu de Solidariedade. Nós teremos no próximo semestre também na presidência portuguesa
a incorporação do Discover EU, que foi uma experiência que foi feita nos últimos 2 anos, que é praticamente, dito de forma simplificada, um Interrail gratuito para os jovens com 18 anos e que agora passará a integrar o Erasmus Mais no domínio da juventude. Nós teremos este semestre da presidência portuguesa será um semestre de conclusão e de lançamento e de arranque de novos programas europeus no domínio da juventude, que julgo que vão de encontro àquelas que são as expectativas dos jovens. Portanto, projetar a sua capacidade de participação no espaço público, abrir espaços e canais de participação não apenas ao nível europeu, mas também ao nível local. A ideia de que um bom cidadão na sua rua é também um melhor cidadão europeu, é também isso que preside aos nossos programas e projetos. E, portanto, o semestre europeu será o semestre da presidência europeia será um semestre muito significativo e de grandes avanços na agenda das políticas de juventude na Europa. Luís, obrigado pela disponibilidade que teve para estar connosco. Parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido. Até uma próxima. Muito obrigado e parabéns à sociedade civil por abrir também estes espaços de debate. Obrigado. 49